Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Salvador e gostaríamos de dar um bem-vindo a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui unidos mais um domingo para glorificar e adorar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, como também no YouTube. Então se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo. Eu gostaria também de chamá-lo a separar o suco e o pão para o momento da nossa Santa Ceia e aproveitar ao máximo o culto e a ouvir o que Deus tem a dizer para você nessa manhã. Obrigado e vamos ter um ótimo culto. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Bom dia, irmãos. Me chamo Ricardo César, sou da Igreja de Cristo aqui de Salvador e esse é o momento da Santa Ceia. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Bom, há um momento na nossa vida que temos duas escolhas dadas por Jesus, né? Quando ele bate na porta, ou nós ouvimos e abrimos a porta, ele entra, senta à mesa conosco e ceia, ou então escolhemos o que não é certo, né? Que não abrir a porta. Bom, a ceia, para mim, ela tem um significado muito de comunhão. E assim, eu imagine assim, entrar e sentar. Imagine você chamar uma pessoa conhecida, uma pessoa querida sua, um amigo, para estar almoçando, jantando, estar compartilhando a mesa para você de algum modo. Pensa nesse momento, é um momento assim de muito... Você não vai chamar uma pessoa que você não gosta. Você não vai convidar uma pessoa que você não tem afeto, que não tem um amor. Você vai convidar alguém que você ama, né? Alguém que você queira estar compartilhando a mesa, compartilhando ideias, estar em sintonia com essa pessoa. E quando eu penso na Santa Ceia, no momento que Cristo se sacrificou, eu penso em um momento assim de querer estar próximo de Deus, querer estar em sintonia com Cristo. É um momento assim que eu quero estar junto, que eu quero estar ali nos mesmos pensamentos, alguém eu quero estar ali bem próximo. E esse, para mim, é o significado da Santa Ceia. Você está próximo de Cristo. Você está em sintonia com Cristo. Está com os mesmos pensamentos. E essa escritura eu vejo isso, né? Eu vejo assim, entrar e ceiar, convidar alguém, estar presente com alguém, para estar compartilhando a mesa, para estar compartilhando ideias. Não só o alimento, que é importante, mas sim o ato de estar juntos, né? E que nós possamos estar mais juntos de Deus. Tirar esse momento para estar unidos em sintonia, com o mesmo pensamento com Cristo. Porque, afinal de contas, Ele se sacrificou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância.
É essa mensagem que eu queria passar com vocês à Santa Ceia e queria chamar todos a uma oração. Santo Deus, Pai, Deus, aqui eu quero agradecer por esse momento, agradecer, Senhor, porque o Senhor se sacrificou por nós, agradecer por esse momento de comunhão, esse momento que estamos ligados ao Senhor, Pai. Deus, que nós possamos, Pai, a cada dia, meu Pai, a cada momento estar mais sintonizados, mais em sintonia com o Senhor, Pai, buscando mais de Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa estar abençoando esse momento da Santa Ceia, abençoa o pão e o vinho, o suco de uva que iremos compartilhar, Pai. Deus, que possa ser um momento ímpar, Pai, na nossa vida, que nós possamos estar ligados ao Senhor mais e mais, Pai. Assim como estamos com nossos amigos, Pai, que estão fisicamente aqui conosco em terra, quando nós almoçamos, jantamos, quando convidamos alguém para estar compartilhando a mesa com a gente, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu oro grato por tudo, Deus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado e tenham um ótimo domingo. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei, ouvirás minha voz de manhã, oh Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei, oh Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Escuta, Senhor, minha oração, considera os meus pensamentos, atenda a voz do meu clamor, meu Deus e meu Rei, porque a Ti orarei, ouvirás minha voz de manhã, oh Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei, oh Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei, oh Deus, de manhã me apresentarei diante de Ti e esperarei. Bom dia, meus irmãos. Esse é o momento das ofertas e eu quero compartilhar a escritura com vocês para animar, encorajar a todos a continuar ofertando ao nosso Deus, né, com gratidão, né, e continuar servindo no seu reino. Vamos ler a escritura lá em Filipenses 4, do 10 ao 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. E com essa escritura que eu quero continuar encorajando a igreja, né, a estar perseverando, né, em poder estar ofertando ao nosso Deus, né, a estar servindo, né, no nosso reino, a estar imitando, né, o coração desses irmãos, né, os filipenses, em que observaram a necessidade, né, ao seu redor, e que Paulo estava passando por dificuldades e eles observaram, né, essa necessidade e puderam ajudar, né, com suas ofertas a Paulo, né, e acima de tudo ao reino de Deus, né, avançar, né, a mensagem de Deus, né. E também vemos o exemplo de Paulo, né, em estar perseverando, né, mediante todas as circunstâncias, né, e que possamos imitar o coração desses irmãos, né, a estar observando as nossas necessidades, as necessidades, né, ao nosso redor e estar perseverando, né, na pregação do Evangelho. Eu quero orar com todos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos suprido, Pai, tudo que o Senhor tem satisfeito a nossa necessidade, Pai. Possamos retribuir, Pai, um pouco de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, por meio de nossas ofertas, Deus. Que possamos estar atentos às necessidades do Teu reino, Pai, e estar perseverando, Pai, mediante a todas as dificuldades, Pai. Em nome de Jesus, aceita nossas ofertas para a honra e glória do Senhor. Amém. Em teu ser, doce canto usarás de alegria cada dia. Embora prova e tristeza enfrentarás, em teu ser doce canto cantarás. Cântico celeste, a noite inteira, em teu coração, embora na aflição, fácil é cantar quando o rei levanta a paz. Quando vem a dor, é melhor cantar. Pela noite passará o teu pavor, tuas provas já não tem mais. Hoje ores, hoje sirvas ao Senhor, logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste, a noite
Olá, meus irmãos e irmãs. É muito especial poder falar com vocês. Gostaria de começar com uma oração. Meu Pai querido, como eu fico feliz de poder estar junto com os meus irmãos. Gostaria muito de pedir ao Senhor que nos guie neste tempo, Pai. Que seja um tempo especial na Tua Palavra, que ela fale aos nossos corações e que a Tua Palavra nos transforme, Deus. Obrigado por nos amar. Pai, esteja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é da maior importância, principalmente nesses tempos de pandemia. Falar sobre perdão realmente é muito importante. E eu penso que depois de Jesus Cristo, a pessoa que melhor nos ensinou sobre perdão é José. E eu, por isso, queria hoje ler um pouco com vocês algumas escrituras sobre José, em Gênesis, para que a gente possa refletir sobre algumas coisas. Começando, irmãos, lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Irmãos, a gente observa nessa história uma história familiar bastante confusa, com muita intriga, com muito ódio, com muita raiva. E, por um lado, a gente observa Jacó tendo preferência explícita por um dos seus filhos, José. E, por outro lado, a gente observa a reação dos outros irmãos, dos outros filhos de Jacó, que, por causa dessa preferência de Jacó por José, começaram a odiá-lo. E a Bíblia fala que eles nem conseguiam falar amigavelmente com José. E essa história não é muito diferente da maioria das famílias e até, infelizmente, provavelmente das nossas próprias famílias. E no meio desse caos todo, irmãos, dessa confusão tão grande, uma coisa boa que a gente observa nessa história é que José teve 2 sonhos. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus naquela época falava com os homens por meio de sonhos. O próprio Jacó, pai de José, certa vez recebeu a visita de Deus através de um sonho. E Deus estava falando aqui com José naquela história. Que não era um sonho para falar que José era melhor do que ninguém, mas era um sonho, ou melhor, 2, que falavam sobre como Deus via José de uma forma especial e como Deus tinha grandes expectativas para a vida de José. E a gente observando, e ao longo da história que a gente vai ler hoje, alguns capítulos, a gente vai observar como José tinha convicção sobre esse valor que Deus atribuía a ele. E isso fez toda a diferença na vida de José. Hoje Deus não fala mais conosco, irmãos, por meio de sonhos, mas Ele fala de uma maneira até mais especial, que é através das Escrituras.
e Deus fala com o mesmo coração que falou para com José. Eu só vou citar uma escritura que está lá em Salmo 139, do versículo 13 ao 16, quando Deus fala assim, que Ele nos criou de forma especial e admirável, e de que, mesmo antes de nós virmos a este mundo, Ele já havia escrito como seria cada um dos dias de nossas vidas. No ventre das nossas mães, Ele já havia planejado como nós seríamos do primeiro dia ao último, e que Ele nos fez de uma maneira realmente incrível e maravilhosa, com grandes propósitos. Irmãos, ter a convicção sobre o nosso valor, sobre quem nós somos, que somos importantes e únicos para Deus, assim como fez diferença na vida de José, pode fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E esse é o primeiro segredo para alguém que deseja ter um coração perdoador. Porque por que as pessoas têm muitas vezes dificuldade em perdoar uma outra pessoa? Se a gente parar para pensar um pouquinho, as pessoas elas têm dificuldade de perdoar a outra, provavelmente porque alguém gerou a ela uma ofensa. Ou porque falou algo para ela que a desagradou, porque depreciou essa pessoa, ou porque falou alguma coisa de uma maneira desrespeitosa e a pessoa se sentiu ofendida. Mas na medida em que a gente tem convicção sobre quem nós somos, que não somos melhor e pior do que ninguém, mas somos únicos e especiais, porque assim fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis 1, 26 a 27, essa convicção sobre quem nós somos, sobre o nosso valor, irmãos, quanto mais arraigada estiver no nosso coração, mais vai nos fortalecer para que nós não nos sintamos ofendidos. A ofensa é gerada, na verdade, por uma insegurança nos nossos corações. Que quando essa insegurança ela é expulsa pela certeza de que nós somos importantes para Deus, simplesmente essa ofensa não vai nos abalar, ela não vai nos atingir. E foi assim com José. José tinha essa certeza de que ele era amado por Deus. E essa certeza no fundo do coração dele, gravada no fundo do coração dele, fez dele esse grande homem misericordioso e perdoador. E como eu disse, quando entendemos o nosso valor, nós vamos também ser assim, inabaláveis, e não vamos ser ofendidos pelos que as pessoas falam sobre nós. E é interessante nessa história que Deus ele trabalha de uma forma que ele vai nos revelando pouco a pouco os planos que ele tem para nós. Como foi para José, ele falou com José por meio daqueles sonhos, mas não eram sonhos muito claros, mas ele falou aquilo que José precisava saber para aquele momento. E é interessante porque Deus trabalha assim. Se a gente olhar nas histórias dos antecessores de José, como Abraão, por exemplo, Abraão foi revelado, Deus chegou para ele quando ele tinha apenas 76 anos, e a promessa de Deus só foi cumprida quando ele tinha 100 anos. Deus não tem pressa para fazer o trabalho dele. Então ele trabalha de uma forma no ritmo dele, porque ele quer fazer um trabalho bem feito. Se a gente observar nesse pequeno trecho que a gente lê da vida de José, a gente observa que José ele era uma pessoa inexperiente. E para que Deus pudesse fazer tudo o que ele tinha planejado para José, Deus precisava realmente trabalhar em José com muita profundidade, para que ele pudesse realmente se tornar um grande homem de Deus. Continuando a história, a gente vai ler agora Gênesis capítulo 37, do versículo 23 ao 28 e o versículo 36. Fala assim: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram.
Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Como eu disse, irmãos, Deus tinha um grande plano para José, mas ele precisava trabalhar profundamente no caráter de José, porque ele ainda apenas era um menino inexperiente. E sabe, irmãos, Deus, para fazer o trabalho dele de uma forma perfeita, muitas vezes, e quanto maior o plano que ele tem para as nossas vidas, mais profundamente e muitas vezes de uma forma dolorosa ele precisa entrar na nossa vida, no nosso caráter. E isso vai trazer dor, isso vai trazer sofrimento, para que ele possa realmente produzir em nós o grande homem, a grande mulher que ele quer ter, que ele planeja para cada um de nós. E uma boa notícia, irmãos, é você pensar assim: se eu hoje estou passando por um grande sofrimento, eu não devo me entristecer, mas ao contrário, eu devo me alegrar, porque quanto maior o plano que Deus tem para mim, mais fundo ele vai cavar no meu coração e mais dor ele vai trazer. Mas a grande notícia é que depois desse processo, assim como foi na vida de José, nós vamos receber recompensas maravilhosas. Então se alegre com o que Deus está preparando para você. É isso que vai fortalecer cada um de nós. Como é que será que José começou a passar nesses primeiros testes que Deus estava colocando? A gente viu que José foi vendido como escravo para o Egito. Vamos ver como é que ele passou nesses primeiros testes, nos primeiros desafios. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. A gente observa aqui, irmãos, que José passou no primeiro teste maravilhosamente bem. José sabia que ele era amado por Deus e que, apesar das circunstâncias que ele estava passando, Deus estava com ele. E por isso, rapidamente, irmãos, de um escravizado, José tornou-se o braço direito do capitão da guarda. E Potifar percebeu claramente que era Deus que estava ali com José e que por isso ele estava sendo abençoado. Sabe uma das áreas que melhor Deus trabalha no nosso caráter? Não é na igreja, não é com a nossa família, no nosso bate-papo, é no nosso trabalho. É no trabalho que Deus vai realmente, que nós vamos saber verdadeiramente quem nós somos, porque é no trabalho, no nosso trabalho, nas nossas ocupações, que a nossa integridade vai ser colocada à prova. É onde realmente nós vamos mostrar quem verdadeiramente nós somos. E ser íntegro no trabalho é uma grande prova para Deus. É onde Deus realmente está trabalhando o nosso caráter, é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E José foi tão íntegro no seu trabalho, foi tão obediente nos mínimos detalhes, que era evidente para as pessoas que estavam ao lado dele que Deus estava com ele, que Deus o abençoava em tudo, irmãos. E a gente precisa ter esse coração de José. No momento da dificuldade, ter essa integridade de coração e de fidelidade com Deus, ela é essencial nas nossas vidas. Essa integridade e obediência que vai fazer com que nós passemos pelas circunstâncias, pelas provas, e a gente pode ser abençoado. José, irmãos, não era um homem perfeito.
Certamente ele tinha as suas dificuldades, as suas lutas, as suas feridas por tudo que aconteceu na vida dele. E a gente vai ver ao longo da história, e a gente vai ver daqui a pouquinho, que tinha coisas no caráter dele, tinha coisas no coração dele que ainda estavam para ser resolvidas. Mas a atitude de José era correta diante de Deus. E isso foi essencial no processo de cura de José. Em outras palavras, irmãos, não espere que o seu coração mude para que as suas atitudes mudem, mas ao contrário, faça exatamente o contrário. Muitas vezes a gente precisa começar pelas nossas atitudes, para que o nosso coração, a nossa mente, possa se transformar. A gente lê em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que o amor é paciente, o amor não inveja, o amor não é egoísta. O que essa escritura fala? Que o amor ele é mostrado através de atitudes. E nós precisamos, são as atitudes que muitas vezes transformam os nossos corações, mesmo quando a gente não está com o coração tão animado assim. Mas as atitudes, na medida em que a gente faz, as nossas atitudes vão moldando os nossos corações, vão nos transformando. Da mesma forma que é óbvio também que os nossos corações podem mudar as nossas atitudes. Hoje já está provado cientificamente que as atitudes mudam o pensamento das pessoas. É interessante. Só um exemplo rapidinho para a gente passar para a próxima parte. Pensa num dia que você está bem desanimado, bem triste. Quero que eu te desafie a fazer um pequeno teste. Vá para um espelho e se coloque numa posição confiante diante do espelho. Ou com a mão na cintura para as mulheres, como se fosse a Mulher Maravilha. Os homens, uma postura que te dê também realmente uma sensação de segurança, mesmo você por dentro muito mal. Se você ficar um tempo assim, essa pequena atitude, pouco a pouco vai transformar a sua forma de ser. E você em pouco tempo já vai estar se sentindo mais confiante. O que eu estou falando não sou eu, não é minha opinião. Os cientistas falam sobre isso. Mas, então José, ele passou no teste, porque ele realmente procurou, por meio das atitudes, transformar pouco a pouco o coração dele. E, além do mais, é óbvio, de ele também ter essa convicção sobre o amor que Deus tinha pela vida dele. Mas continuando a história, a gente observa que José, ele, apesar de ter sido fiel, de ter sido íntegro, obediente, o que aconteceu com José? Por conta dessa fidelidade, essa obediência, algo não tão bom aconteceu. Vamos ler Gênesis 39, do 19 ao 23. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Mesmo em meio à dificuldade e à adversidade, José permaneceu íntegro. E adivinha o que aconteceu? Conquistou a confiança do carcereiro, se tornando o braço direito dele. Vamos adiantar um pouquinho mais a história. Gênesis capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 7. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Para um pouquinho aqui. A gente observa aqui nessa história que José continuava com Deus e ele estava tão próximo de Deus que ganhou a confiança do carcereiro. E mais ainda, o carcereiro promoveu ele de prisioneiro a braço direito. É como se ele tivesse passado num concurso público para agente penitenciário e agora ele era o próprio chefe dos carcereiros, só abaixo do próprio carcereiro mor.
O que essa história mostra, irmãos? Como a gente pode mudar a nossa realidade com atitudes que fazem diferença. E é interessante a gente observar que mesmo José sendo preso injustamente, ele conseguia ser sensível às dores das pessoas, ele conseguia observar que tinha aqueles dois homens, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, que eles estavam sentindo alguma coisa, que eles estavam preocupados. Quando nós compreendemos, irmãos, que tudo que ocorre nas nossas vidas está diretamente relacionado a algo maior que Deus está preparando para nós, que vai acontecer mais tarde, por maior que seja o desafio, nós não nos tornamos rancorosos ou amargos, mas ao contrário, nós conseguimos ter compaixão pelas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente entende que tudo que está acontecendo, cada etapa na nossa vida é como uma peça de um quebra-cabeça, que precisa ser colocada para que o quebra-cabeça seja todo montado. Então, cada etapa, cada momento das nossas vidas precisava ser daquele jeito, porque foi assim que Deus planejou, para que o resultado que Ele planejou para as nossas vidas pudesse ser concretizado da melhor forma possível. Uma pecinha que falta compromete o resultado final, como é no quebra-cabeça, da mesma forma nas nossas vidas. Cada sofrimento que a gente passa, cada dificuldade, por mais que ele seja desafiante, tem um propósito. E o propósito é que ele vai nos dar o resultado completo que Deus preparou para a nossa própria satisfação plena para as nossas vidas. Foi assim com José, ele passou por cada momento para que ele pudesse depois experimentar as coisas incríveis que Deus tinha preparado para ele. Continuando a história, Gênesis 40, do 8 ao 13. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Versículo 20 ao 23. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Capítulo 41, versículo 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Então a gente observa aqui nessa história, irmãos, que José foi capaz de se importar com a vida daqueles homens, procurando supri-los naquilo que os afligia. Observar a dor do outro e procurar amenizar a dor do outro está dentro dos planos de Deus, para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Irmãos, não é perda de tempo no momento que a gente está sentindo desafios, que a gente está sentindo, está doendo por dentro, a gente mesmo assim querer se sensibilizar pela vida das pessoas, porque faz parte do plano de Deus. E tenha certeza que se você for, mesmo nesses momentos, como José, sensível à dor dos outros, mesmo você por dentro também com muitas dores, com muitos sofrimentos, Deus vai honrar a sua vida, Deus vai honrar a sua integridade, assim como honrou a vida de José. A gente viu que José se sentiu com compaixão com aqueles homens. Pode demorar um pouco a resposta de Deus, mas vai acontecer como foi na vida de José, que teve que esperar mais 2 anos para que ele pudesse ver Deus começar a trabalhar de uma forma aparentemente mais positiva na vida dele. Porque o que estava acontecendo até agora não era negativo, fazia parte do plano de Deus. E sem contar que também, na verdade, além da circunstância, Deus está trabalhando dentro de nós, Ele também está trabalhando a nossa vida dentro da realidade, dentro do contexto. José, para pensar, se José tivesse naquele momento recebido
fosse atendido o pedido dele para o chefe dos copeiros e libertado ele, falasse, intercedesse junto ao faraó para que ele fosse liberto, o que vocês acham que teria acontecido? Provavelmente José voltaria para se encontrar com o pai dele Jacó, porque era o pai dele querido. E aí o plano de Deus simplesmente não ia ser executado como Deus havia planejado. Então Deus trabalha do nosso interior, mas também trabalha a realidade que nos circunda. Então muitas vezes as coisas não acontecem no tempo como a gente desejaria, porque Deus trabalha de uma forma perfeita, não só a nossa vida, mas tudo que está ao nosso redor. Mas agora a gente vai começar a ver a história de José de uma forma mais positiva. Vamos ler aqui, eu vou ler, desculpa estar lendo um pouquinho rápido, mas é o tempo. Continuando aqui, Gênesis capítulo 41, do versículo 1 ao 4. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Versículo 14 ao 16. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículo 25 ao 30. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Agora do versículo 39 ao 43. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E do versículo 50 ao versículo 52. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E depois, irmãos, então, de 2 anos completos, José, por ter confiado nos propósitos de Deus para a sua vida e tendo agido com integridade e obediência em cada momento, por mais difícil que fosse, ele agora estava sendo honrado. E a gente vê claramente que José em tudo dizia que era Deus que estava fazendo, que Deus queria interpretar os sonhos, porque Deus trabalhou no coração de José para que ele pudesse ter essa convicção de que Deus estava com ele em cada momento da vida dele. Assim, irmãos, eu não sei quais os planos que Deus tem para a vida de cada um de nós, mas eu tenho convicção de que se nós seguirmos esses passos de José, certamente os planos de Deus se cumprirão nas nossas vidas. Sejam os previstos para esse mundo e principalmente para os que Ele tem para a eternidade. Eu não sei se você está num grande momento de dor,
de sofrimento, de doença. E eu não quero ser insensível à sua dor, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que tudo está dentro dos planos de Deus. E que Ele, na sua infinita sabedoria, Ele, como já deu exemplo de um quebra-cabeça, cada parte da nossa vida tem um propósito de Deus. Para que Ele possa, assim como foi na vida de José, ele que trabalhou da forma como ele trabalhou de uma maneira perfeita, para que o resultado fosse perfeito, vai ser assim conosco também. E é interessante a gente observar que depois, no final dessa história, desse capítulo, a gente vê que José deu nome aos filhos dele. O primeiro de Manassés, que era quando ele fala: eu esqueci os sofrimentos que eu passei na terra do meu pai, em Canaã, e Efraim, prosperidade. Essa parte aqui, irmãos, a gente observa que José estava falando aqui para nós, somente agora a dor que eu tinha no meu coração foi completamente esquecida. Lembra que eu falei para vocês há um pouquinho de tempo que às vezes a gente pensa que José ele nunca sentiu dor nenhuma, sofrimento nenhum, mas exatamente aqui a gente percebe que José estava expressando que tinha coisas no coração dele a serem lidadas, mas que ele confiou em Deus. E que as atitudes dele foram atitudes de um homem que confiava em Deus, com integridade, com obediência, e Deus foi trabalhando no coração dele. E aí fala que ele deu ao primeiro filho o nome de Manassés, dizendo que esqueci do meu sofrimento. E o segundo, Efraim, que significa prosperidade. O que Deus está falando aqui para nós? Que se nós queremos alcançar a prosperidade que Deus preparou para nós, e eu não falo prosperidade material, mas eu falo prosperidade no sentido mais amplo, a gente primeiro precisa ter um coração misericordioso. Quando a gente aprende a perdoar, como foi com José, é que Deus nos preparou completamente para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele preparou para nós. Por que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ver os planos de Deus se concretizando na vida delas? Porque Deus não ama essa pessoa? Não. Mas porque a pessoa ainda não estava com o coração como o de José. Um coração que esqueceu tudo de ruim que fizeram na vida deles. Ou seja, a misericórdia e o perdão é uma ponte para que a gente possa experimentar as coisas maravilhosas que Deus preparou para nós. Foi assim na vida de José e pode ser assim nas nossas vidas. Depois a história é muito longa, não vai dar para a gente ler tudo, mas a gente vai observar, vocês podem ler depois em casa, que José se encontra com seus irmãos, no primeiro momento sem se revelar para eles, mas depois se revela. E eu quero só terminar com duas escrituras que estão em Gênesis 45, do 1 ao 7. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Agora vê Gênesis 50, do 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amigavelmente. O que fez de José, irmãos, um grande homem foi que ele conseguiu enxergar cada momento da sua vida sob a perspectiva de Deus. E por causa disso ele foi capaz de perdoar e de ser instrumento de Deus, tornando-se tudo o que Deus planejou para a vida dele. Só aquele que enxerga na sua vida, que enxerga a sua vida sob a perspectiva de Deus, irmãos, é capaz de perdoar e, por consequência, de se tornar uma pessoa completamente realizada. É fácil? Muitas vezes não, mas é um exercício que Deus pede para nós fazermos. Em cada situação pela qual nós passamos, em vez de olharmos com nossos olhos humanos o que nós estamos passando, é nós tirarmos os olhos de nós mesmos e perguntarmos para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com esse momento? Qual é o aprendizado? E quanto mais nós exercitarmos, irmãos, esse coração diante de Deus, de deixar de olhar de uma perspectiva horizontal o problema e passar a olhar para uma perspectiva vertical para Deus, quanto mais nós exercitarmos, melhor nós ficaremos. Então, irmãos, que essa história, a história de José, nos faça refletir quanto somos únicos e especiais para Deus e que, movidos por essa convicção, nós deixemos que Ele nos guie rumo aos planos maravilhosos que Ele tem reservado para nós. E o segredo é procurar em cada momento das nossas vidas agirmos com integridade e obediência a Ele, como foi com José. José olhou para a sua vida de acordo com a perspectiva de Deus, e por isso ele sempre foi íntegro e obediente em tudo que ele fez, por mais difícil que fosse o momento. E por conta disso, irmãos, é que ele pôde colher os frutos dessa integridade, dessa convicção. E o meu chamado para cada um de nós é nos inspirar na vida deste homem e poder dar os passos que Deus está nos chamando cada dia das nossas vidas, para que a gente possa também experimentar tudo que Deus preparou para nós, para que nós possamos ser realizados, para que a gente possa realmente ser realizado plenamente como foi José. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos. Desculpa ter sido um pouquinho rápido, mas é por causa do tempo, mas sou muito grato por esse momento e queria só terminar com uma breve oração. Santo Deus, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de ler as Escrituras que nos mostram, Pai, o quanto o Senhor tem planos para nossas vidas. Como teve na vida de José, o Senhor também tem nas nossas vidas. Que nós possamos ser como Ele, íntegros e obedientes em cada momento das nossas vidas, para que possamos colher os frutos, Pai, que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Pai. Cuida dos nossos corações. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Cantem alegres com toda a gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda a gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar
cantar e louvar teu santo nome todo dia, cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia, cantar aleluia ao Senhor. Enquanto eu viver, falarei da sua bondade, merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for, seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for, seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar.